Hoje sobre instrumentos profissionais do serviço social para concursos públicos. E assim, como a gente sempre eu falo para vocês, separa aí um pedacinho de um caderno, separa um caderno, separa um rascunho. Pega aqui meu caderninho aqui colorido, vou mostrar para vocês aqui um caderninho colorido aqui que eu tenho. Só um exemplo aqui, pode ser um caderninho assim, pequeno, colorido, tudo que você tenha satisfação de estudar, tá? Você tem que ter satisfação no seu estudo, não pode ser uma coisa chata que você tá ali obrigado, não. Você vai estar lá estudando e pensando, eu tô aqui estudando porque eu vou mudar de vida, eu vou passar em concurso. É todo o tempo assim, pensando em algo positivo e não deixando para depois, tá? Cria aí o hábito de estudar. Então vamos lá. Olha aí, o pessoal tá comentando aí, daqui a pouquinho eu vou fechar os comentários aqui, aí daqui a pouquinho eu abro novamente, tá bom? Aí vocês comentem aqui que na medida do possível eu vou comentando aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, ainda dá tempo aí de convidar os amigos aqui para participar com a gente. Deixa eu só tirar aqui os comentários que vai ficar melhor de vocês visualizarem aqui nossos slides, tá bom? Então hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre instrumentos de trabalho, alguns pontos importantes desse livro aqui que eu mostrei no início, desse livrinho aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês. O nome dele é O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos, Debates Atuais no Judiciário, no Penitenciário e na Previdência Social. Então, esse livro aqui, ele traz um debate. Na primeira parte ele fala alguns autores, e são vários autores, tá? Nesse livro aqui são vários autores. E lembrando que o nosso estudo aqui é direcionado para concurso público, mas eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, só para nível de conhecimento, mas para concurso público, eles vão te cobrar os fragmentos de textos, os conceitos que eu vou colocar aqui para você memorizar. E assim, nesse livro, ele é praticamente dividido em 3 partes. A primeira parte é a Eunice Fávero, a primeira parte desse livro aqui, deixa eu só confirmar aqui. Eunice Fávero, a primeira parte. Aí nessa primeira parte ela vai fazer aí uma análise, um debate do estudo social dentro do judiciário, tá? Eunice Fávero. Na segunda parte do livro, parecer social, aí os autores já vão fazer aí uma análise do instrumento de viabilização de direitos dentro do previdenciário. Eles falam que o parecer social é um instrumento de viabilização de direitos, aí eles fazem essa análise dentro do previdenciário, do direito previdenciário. E na última parte do livro, os autores vão falar sobre o estudo social dentro do sistema prisional. Então, ele se divide aí em 3 partes, esse livro aqui, mas para concursos públicos, fazendo levantamentos, eu percebi que alguns instrumentos que está dentro desse livro aqui é o que eles mais cobram em provas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês que instrumentos são esses. Vou colocar aqui. Vamos lá. Caneta e papel na mão, hein? Que eu vou dizer, olha, anota isso daqui, que isso aqui é importante. Anota aqui que isso aqui é importante. Então, as nossas considerações iniciais sobre os instrumentos de trabalho do assistente social, eu até fiz aqui algumas anotações, porque assim, são muitas informações. Mas o que eu penso? Vou resumir, vou falar a palavra-chave, vou falar alguma coisa que realmente fixe na sua mente aí, para você não esquecer, falar aquilo que é importante. Por isso que eu gosto sim de anotar alguns pontos, porque eu gosto de passar para vocês, para que você anote, porque pode te ajudar no momento da prova, tá? Então, tá, gente, o som tá ok, eu nem perguntei, mas a minha secretária vai dizer aqui, o som tá ok aí, que eu tirei os comentários aqui. Então, primeiramente, isso você vai anotar, tá? Eu vou até abrir aqui os comentários antes de eu fazer a leitura aqui Não, deixa eu logo fazer a leitura das considerações iniciais, tá bom? No momento da execução da ação profissional, o assistente social constrói suas metodologias de ação utilizando-se de instrumentos e técnicas de intervenção social. Então, aqui a gente vai falar sobre instrumentos de trabalho do assistente social, aqueles instrumentos que utilizamos na nossa prática, no nosso cotidiano. Então, são os objetivos profissionais que definem que instrumentos e técnicas serão utilizados, tá? Importante ressaltar que nessa aula nós não vamos falar sobre instrumentalidade, que vai bem além dos instrumentos de trabalho do assistente social. Eu tenho até que montar uma aula aí para trazer para vocês aqui.
Hoje nós só vamos falar sobre alguns instrumentos de trabalho e os seus conceitos e vamos colocar na parte prática para que vocês observem como é que as bancas cobram nas provas, ok? Então, gente, instrumentos de trabalho. Segundo Marilda Vilela Yamamoto, ela nem está nesse livro aqui, mas ela diz que tem um instrumento básico de trabalho do assistente social. Aí eu vou abrir os comentários porque eu gosto que vocês participem. Eu quero saber se alguém sabe. Quero saber se alguém sabe aqui qual é o instrumento básico de trabalho do assistente social. Eu já falei isso em aulas. Quem é meu aluno, eu também falo em aulas sobre o instrumento básico de trabalho do assistente social. Já fiz postagem aqui no Instagram, já coloquei nos stories. Então, eu sempre venho falando sobre... Olha, o pessoal já está começando a responder. Sobre o instrumento básico de trabalho do assistente social. Isso aí, muito bom. Muito bom. Estou fazendo essa pergunta porque tem tudo a ver com a aula que nós estamos fazendo aqui hoje. E é uma pergunta que já colocaram em prova de concurso público. Então não confunda, tá? Se lá na prova eles perguntarem qual é o instrumento básico de trabalho do assistente social, você vai dizer que é a linguagem. Não esquece e repete comigo. O instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem. De novo, o instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem, tá? Alguns colegas estão colocando outros nomes, mas não, gente. Isso daqui é de acordo com Yamamoto, tá bom? De acordo com Yamamoto. Então, o instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem. Pode colocar aqui nos comentários, linguagem, para quem não tá me ouvindo aí, lembrar, tá bom? O instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem, ok? Pode colocar aqui nos comentários, linguagem, para você não esquecer. Instrumento básico de trabalho do assistente social é a linguagem. Já caiu em prova de concurso público. Eles já fizeram essa pergunta mais de uma vez, tá? Linguagem, não esqueça, ok? Aí já anota aí no seu rascunho. Instrumento básico de trabalho do assistente social, linguagem. Já coloca aí no seu rascunho, que é assunto de prova. Eles cobram nas provas de concurso público, ok? Anota aí. Pode anotar. Anota para não esquecer, hein? Por favor, não vai errar essa questão na sua prova. Então, aqui, nós vamos iniciar aqui com um dos instrumentos. Tirar aqui os comentários novamente. Que é o primeiro instrumento que eles começam a falar nesse livro aqui, tá? Esse livrinho aqui. Não sei se dá para vocês visualizarem aí. Lembra que eu falei? Eles começam a falar do estudo social dentro do judiciário, nesse debate que eles fazem nesse livro aqui. No finalzinho eu vou colocar referência, você bate um print, tá? Então, o que é o estudo social? É um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social. Então, o conceito de estudo social... Você vai ter que fazer leitura várias vezes, tá? Faça a leitura várias vezes, porque eles cobram esse conceito de estudo social. Então, o estudo social é um processo metodológico específico do serviço social. Então, se lá na prova ele te perguntar, porque ele vai colocar lá uma casca de banana para você escorregar, ele vai colocar, mas aí você vai lembrar dessa aula aqui. Se ele te perguntar... Se ele te falar lá, vamos dizer que ele monte uma história, tal, ele coloque. O estudo social pode ser feito por outros profissionais. Aí você vai lembrar que não. O estudo social é um processo metodológico específico do serviço social. Então, é uma atribuição privativa do assistente social, o estudo social, tá? Normalmente, quando se trata de estudo social, eles cobram esse conceito que eu coloquei aqui para vocês. O estudo social é um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer com profundidade de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social. Eu até separei aqui, como eu falei para vocês, que eu gosto de colocar alguns pontos, separar alguns pontos importantes. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho que eu queria falar para vocês.
O estudo social se apresenta hoje, atualmente, como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais, dispostas no Estatuto da Criança e Adolescente e na legislação civil referente à família. Então, a solicitação do estudo social, esse aqui é para nível de conhecimento, creio que eles nem vão cobrar, porque eles vão cobrar só o conceito de estudo social, mas aí para aumentar o nosso conhecimento, o estudo social, em geral, se dá diretamente aos assistentes sociais, servidores do Poder Judiciário ou assistentes sociais nomeados como peritos ou por meio de profissionais que atuam em organizações cujo objeto de trabalho, de alguma forma, estabeleça interfaces com a instituição judiciária. Então, perceba que o estudo social está muito ligado ao poder judiciário, tá? Isso está dentro do livro aqui, que eu mostrei para vocês e que eles cobram em prova de concurso público, ok? Então, aqui foi a parte do estudo social. Foi aí o nosso primeiro instrumento de suma importância que eles cobram nas provas. Eles vão cobrar, como eu coloquei para vocês, o conceito de estudo social. Você pode anotar, tira um print aqui desse slide para você não esquecer o conceito de estudo social. Agora nós temos outros instrumentos, que eu até coloquei aqui como resuminho também, que eles cobram em prova. Relatório social, laudo social, perícia social, parecer social. Então, quando eles colocarem lá na prova, lembrando, aqui é direcionado para concurso público, se liga aí nos detalhes, na palavra-chave que eu vou falar para você lembrar no momento da sua prova. Então, quando eles falarem em relatório social, ele pode colocar o conceito, ele pode colocar verdadeiro ou falso, ele pode usar várias formas para você colocar lá a sua resposta. Então, toda vez que ele falar em relatório social, esse primeiro aqui, você vai lembrar que é uma apresentação descritiva e interpretativa. Esse relatório social aqui, ele é muito usado na saúde, na assistência, na previdência. Em várias áreas, ele é utilizado esse relatório social, tá? Aí você vai lembrar, apresentação descritiva e interpretativa. De novo, relatório social, repete comigo, faz de conta que você está aqui comigo. Relatório social responde em voz alta. As pessoas vão pensar que você está ficando louca aí, mas não é não. É porque você tem que repetir para você memorizar. Então, relatório social, apresentação descritiva e interpretativa é a palavra-chave, para você não errar no momento da prova. Laudo social. O laudo social, você vai lembrar sempre, ele vai colocar lá, usado no meio judiciário, é um elemento de prova. De novo, laudo social, usado no meio judiciário, elemento de prova. Laudo social, essa vai ser a palavra-chave de laudo social. Utilizado no meio judiciário, elemento de prova, ok? Elemento de prova. O laudo social, daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês aqui o conceito um pouquinho maior, né? Para que você também aí anote, para você não esquecer. Perícia social, qual é a palavra-chave? Você vai lembrar, exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial, tá? Então, já falamos de relatório social, palavra-chave, laudo social, palavra-chave, perícia social, palavra-chave, e parecer social será o posicionamento do profissional, estudo rigoroso de caráter conclusivo ou indicativo. Parecer, aí você vai lembrar, parecer social, posicionamento do profissional, estudo rigoroso de caráter conclusivo ou indicativo. Então, aqui eu estou te mostrando aqui 4 instrumentos que são muito cobrados em prova. Praticamente todas as bancas cobram, Vina Banca FGV, Banca CESP, Banca FCC, praticamente todas as bancas, cobram esses 4 instrumentos do trabalho do assistente social, tá? Então, tira um print aí para você não esquecer. Agora eu vou entrar nos conceitos de cada um. Vamos lá. Vamos entrar aqui nos conceitos. Vamos entrar nos conceitos de cada um. Aí você também, se possível, anote, tá? Para você não esquecer. Então, a gente vai começar aqui pelo relatório social. Relatório social, faz a leitura em voz alta comigo. É um documento elaborado pelo assistente social, composto pela apresentação
descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Esse relatório social é muito comum a gente fazer na saúde. Às vezes, um superior, né, pede, olha, tem um paciente tal que está em internação social, tem que fazer um relatório social para enviar para o Ministério Público ou para enviar para um outro setor. Aí a gente pega, faz esse relatório social. Aí a gente vai lá, faz toda uma apresentação descritiva de todas as informações que a gente tem sobre a pessoa e coloca, faz dentro desse relatório social, tá? Aí é uma expressão da questão social. Para concurso público, se liga nesse fragmento de texto aqui do relatório social. Repetindo, o relatório social é um documento, presta bastante atenção que no final eu vou fazer perguntas, aí você tem que lembrar. Então, o relatório social é um documento elaborado pelo assistente social, composto pela apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Esse é o nosso relatório social, ok? Específico do assistente social, não vai esquecer. Só o assistente social pode fazer porque é específico e exclusivo do assistente social, ok? Não vai esquecer. Vamos para o nosso outro instrumento. Percebam que não é difícil, é só você memorizar esse fragmento de texto e treinar. Tem que treinar para quando chegar no momento da prova você saber diferenciar esses instrumentos, porque senão a gente acaba confundindo se a gente não treinar. Então, o laudo social é utilizado no meio judiciário como mais um elemento de prova, com a finalidade de dar suporte à decisão judicial. É um documento escrito que contém parecer ou opinião conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado assunto. Então, lembra lá no início que eu coloquei a palavra-chave de laudo social. Aí você sempre vai lembrar, laudo social, elemento de prova, com a finalidade de dar suporte à decisão judicial. Então, o juiz, o que acontece? Dá suporte à decisão judicial. É um juízo por parte do magistrado, para ele tomar alguma decisão, tá? Aí ele pede que seja feito esse laudo social. Ou seja, ele vai decidir algo e ele precisa desse conhecimento específico. Um exemplo, até coloquei aqui, peguei aqui um exemplo do laudo social aqui. Vamos dizer que o juiz tem que decidir se a criança deve ou não permanecer sob os cuidados do pai. Aí ele pode pedir aí esse laudo social, tá? Só que assim, o laudo social, presta bastante atenção, tá bom? O laudo social, ele é um documento resultante do processo de perícia social. Eu vou repetir novamente para você não esquecer. O laudo social é um documento resultante do processo de perícia social. Eu vou já explicar aqui sobre perícia social. Dentro do laudo social, o profissional, ele pode colocar uma conclusão ou um parecer social, tá ok? Aí vai ter um juízo por parte do magistrado do que ele vai decidir. Olha a responsabilidade aí do assistente social, hein? Para você que tá achando assim, assistente social não tem responsabilidade, é uma profissão que é fácil. Olha a responsabilidade, uma grande responsabilidade. Por isso que nós, assistentes sociais, a todo momento estamos lendo, estamos estudando, estamos tendo assim que ficar por dentro de conhecimento de direito, porque a gente tem uma grande responsabilidade, ainda mais você aí que vai atuar dentro do judiciário, tá? Especificamente aqui para quem vai atuar dentro do judiciário, para quem vai atuar dentro do INSS e nas outras áreas também. Tudo é responsabilidade, tá? Tudo a gente tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Então, gente, isso aqui foi o laudo social, tá? Lembra da palavrinha-chave, daqui a pouco tem um mnemônico aqui para você lembrar dos instrumentos de trabalho aqui. Como eu falei no início, aqui eu não coloquei todos os instrumentos, nós temos vários instrumentos de trabalho, aqui são alguns que eu tirei aqui desse livro que eu mostrei para vocês, tá? Temos aí outros instrumentos, visita domiciliar, temos vários instrumentos de trabalho que eu não coloquei aqui, só tirei o que estava aqui dentro desse livro, que eu considero que é de suma importância, muito cobrado em prova, então por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então a perícia social, como eu falei para vocês, perícia social
consiste em um instrumento processual no qual o assistente social realiza um exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial. Olha aí, perícia social, anota, vou esperar um pouquinho você anotar. Então, perícia social, você vai lembrar que ela vai estar dentro do âmbito do judiciário. Perícia social, você vai lembrar que vai estar dentro do âmbito judiciário, tá? Ele vai fazer o quê? Uma avaliação, um exame, uma vistoria, ok? Avaliação, exame ou vistoria, que vai contribuir para o juiz formar sua convicção para a tomada de uma decisão. Olha a responsabilidade novamente, tá? Lembrando que o laudo social é resultante do processo de perícia social. O laudo social é resultante do processo de perícia social, ok? Assunto de prova de concurso público, ok, gente? Então, só um detalhe aqui. Perícia social, repetindo aqui, consiste em um instrumento processual no qual o assistente social realiza um exame técnico de uma situação social a fim de fundamentar uma decisão judicial. E essa perícia social dentro de uma determinada área do conhecimento, tá? Aí no caso aí, nesse caso aqui, se o juiz chamar, vai ser do conhecimento do assistente social, levando em conta a sua atribuição privativa, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então aqui nós estamos na perícia social. Eu tenho uma apostila que está dentro do combo, que é instrumentalidade e instrumentais do assistente social. Aí nessa apostila tem lá os resumos, né, desses conceitos aqui. Tem 50 questões comentadas também, que ajuda bastante a você treinar esse assunto aqui, tá? Tá dentro do combo e eu vou fazer uma promoção no fim dessa aula aqui. No combo eu vou passar, ok? Vamos avançando aqui, hein? Vamos avançando. Espero que vocês estejam entendendo. Eu tô tentando ir devagar, tá? Porque são vários conceitos. Tô tentando ir devagar e vou colocar o mnemônico daqui a pouco para você. Então, nós temos aí o parecer social. O parecer social, ele deve conter o posicionamento do profissional. Lembra lá que eu falei no laudo social, que o assistente social pode fazer uma conclusão ou um parecer? Então, está dentro aqui, ó, parecer social, tá? O parecer social deve conter o posicionamento do profissional que conheceu a realidade das partes envolvidas, detalhando as evidências apresentadas, etapa onde deverá conter a sugestão para a solução do conflito do ponto de vista social. Olha aí de novo o que eu falei para vocês, olha a responsabilidade do assistente social, onde deverá conter a sugestão para a solução do conflito do ponto de vista social. Lá na prova de concurso, ele não vai te cobrar a parte prática, tá? A parte crítica da situação. Ele não vai te fazer essa pergunta em prova objetiva, tá? Eu tô falando de prova objetiva, de marcar A, B, C, D ou E, banca CESP, certo ou errado, tá ok? Eu estou falando da parte objetiva da prova. Ele não vai te perguntar a parte crítica. Ele não vai te perguntar o que você acha sobre determinada situação. Ele vai querer saber lá o conceito e você vai ter que dizer, julgar se está certo ou errado, ou vai ter que marcar a alternativa A, B, C, D ou E. Normalmente é assim, tá bom? Então, parecer social, lembra da palavra-chave, deve conter o posicionamento profissional do assistente social. Vamos lá, vamos avançando aqui. Daqui a pouquinho eu vou abrir para os comentários. Vou já abrir para os comentários aqui. Tira print, anota. Aí aqui é o nosso mnemônico. Você também pode printar, tá? Depois me manda aí um print, bate um print, depois me envia nos stories que eu remarco você. Então, o nosso mnemônico aqui, desses instrumentos que são os mais cobrados em prova, é o RLPP, exclusivo. RLPP exclusivo, RLPP exclusivo. Por que esse exclusivo? Porque são instrumentos exclusivos do assistente social. Só o assistente social pode fazer. Algumas vezes eu já fiz assim quiz, já fiz nos stories também perguntando, e muita gente já caiu em pegadinha.
Muita gente colocou, não, outros profissionais podem fazer relatório, laudo, então não caia nessa pegadinha, tá bom? O RLPPP é exclusivo do assistente social, tá? Só o assistente social pode fazer. Aí no RLPPP, que são as iniciais dos instrumentos, vamos lá fazer a leitura. R, relatório social, L, laudo social, P, perícia social e o outro P, parecer social. Ficou bem fácil. RLPP. Você também pode criar o seu mnemônico, tá? Isso aqui foi só uma ideia que eu dei, mas você também pode criar o seu mnemônico. E no exclusivo, que é para você lembrar que só o assistente social pode fazer, você vai lembrar do primeiro E, tá? Que é o estudo social, que também é exclusivo do assistente social, ok? Então, RLPP, exclusivo, são instrumentos exclusivos do assistente social. E você vai lembrar no primeiro E, estudo social, que também é exclusivo do assistente social. Agora eu vou abrir aqui os comentários para saber se você entendeu o nosso mnemônico aqui. Conseguiu aí entender o nosso mnemônico? Vai dando coraçãozinho aí se você não comentou. Coloca coraçãozinho se você conseguiu entender o nosso mnemônico. Conseguiu aí entender o nosso mnemônico? RLPP exclusivo. Conseguiu entender? Coloca aqui nos comentários. Vai dando coraçãozinho aí se você está entendendo. Coloca aí nos comentários. Conseguiu entender aqui o nosso mnemônico? Muita gente começando a seguir agora. Que legal, gente. Que legal. Aparecendo aqui pra mim. Começou a seguir. Várias pessoas começaram a seguir agora. Sim, conseguiu entender. Aí anota. Tira um print, tá bom? Tira um print aí. Tira um print aí dessa parte, tá bom? Do RLPP. RLPP exclusivo, porque é exclusivo do assistente social. Para você não esquecer. E a gente vai testar nossos conhecimentos. Vamos testar nossos conhecimentos aqui. Para saber se a gente realmente memorizou. Mas calma, se você não memorizou, não tem problema. Porque aqui tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Aí você também pode aí adquirir o material em PDF, ou você que já é meu aluno, lá também tem uma aula sobre instrumentalidade e instrumentais do serviço social, e você pode por lá também. Olha, a colega está anotando tudo. Sim, estudo ativo. Estudo ativo aí, tá? Isso aí, tem gente que está tirando print, muito bem. Muito bem, muito bem. É assim mesmo. A gente vai, cada um vai vendo aí da melhor forma, tá? Como pode ir. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos treinar. Vamos treinar. O pessoal tá pedindo aí o livro. Deixa eu colocar aqui o livro. Esse aqui eu não sei se vocês estão visualizando, mas eu vou deixar o nome no finalzinho, tá bom? Aqui, ó. Eu vou deixar... A aula não vai ficar salva, na verdade fica salva para os meus alunos. Aí eles recebem também o material de apoio, tá? Meus alunos já recebem também esse material de apoio aqui. Então, gente, eu vou tirar aqui os comentários pra mim colocar aqui. Aí eu abro de novo. Quando eu colocar aqui o quiz, aí eu abro novamente, tá? Vou abrir aqui novamente para vocês. Só questão de... Senão vocês não vão conseguir fazer a leitura. Eu tive que desmembrar as questões, separar, diminuir, para que vocês conseguissem fazer a leitura, porque senão fica muito pequenininho aqui no Instagram. Mas aí é uma questão do IBAD 2018 e ele fala assim: no processo de trabalho do assistente social, um instrumento cuja finalidade é conhecer e interpretar a realidade social no qual se insere o objeto da ação profissional é o quê? O parecer social ou o estudo social? Vou ativar aqui os comentários. Vamos lá. No processo de trabalho do assistente social, o instrumento cuja finalidade é conhecer e interpretar a realidade social na qual se insere o objeto da ação profissional é o... Coloca o nome. Se você tem certeza, coloca o nome, não coloca a letra, tá bom? Se você tem certeza, coloca o nome e não coloca a letra, tá bom? Só para você memorizar mais ainda. Coloca aí o nome, isso, coloca o nome, muito bem. Porque você colocando o nome, fica mais fácil de você memorizar e você nunca mais esquecer. Você colocando a letra, daqui a pouco você já nem lembra mais o que você respondeu. Então, por isso que é importante colocar o nome e não a letra,
Isso. Ok. Opa, tô vendo aqui pelo outro. Então, vamos para o gabarito dessa questão. Valeu. Bora lá. Quem não tá respondendo, vai dando coraçãozinho aí. Se você não tá tendo coragem de responder, vai dando coração. Isso, vamos lá. Bora pro gabarito dessa primeira questão. Olha como ficou fácil. Depois que a gente viu aí todos os conceitos, ficou bem fácil de responder. Então, o gabarito dessa primeira aqui, do nosso primeiro quiz, é o gabarito. Vamos lá. Será que você acertou? Será que você acertou? Muito bem, para quem respondeu estudo social. Falei lá no início da aula o conceito sobre estudo social. Então, tem tudo a ver com essa pergunta aqui. No processo de trabalho do assistente social, o instrumento cuja finalidade é conhecer e interpretar a realidade social, no qual se insere o objeto da ação profissional, é o estudo social. Gabarito letra B, ok? Gabarito letra B. Para você responder esse tipo de questão, lógico, o colega colocou assim, tem questões que parecem ser mais complexas, né? De se responder. Sim, tem. Mas é por isso que eu estou explicando para você sempre pegar a palavra-chave. Porque aí, quando você olhar a questão, você não vai considerar que ela seja tão difícil nem complexa. Porque você vai saber a palavra-chave. Até você respondendo banca da FGV, que é uma banca mais difícil, você vai perceber que não fica tão difícil. Porque você tem a palavra-chave, tá? Fica bem mais fácil com a palavra-chave. Deixa eu verificar aqui. No finalzinho, eu tenho aqui a referência, tá? Eu vou colocar para vocês no finalzinho aqui da aula, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro quiz. Vamos para o outro quiz aqui. Para quem está iniciando, eu tenho certeza que ficou bem mais fácil, né? Para quem está iniciando o estudo aqui hoje. Acho que dá para o comentário ficar... A questão tá bem em cima, mas dá para me deixar o comentário aberto aqui. Então, nosso quiz 2, a questão 2, fala o seguinte. Qual é o instrumento, banca AOCP, qual é o instrumento de busca de conhecimento profundo e de forma crítica de uma determinada situação, objeto da intervenção profissional nos seus aspectos socioeconômicos e culturais? Letra A, parecer social. Letra B, estudo social. Olha aí. Eles gostam muito dessas questões, viu, de instrumentos. Letra A ou letra B? Letra A ou letra B? Vamos lá, vamos responder, hein? Letra A ou letra B? Participa aqui comigo para você colocar em prática tudo que nós estudamos na aula aqui, hein? Então participa comigo, responde aí. Letra A ou letra B? Parecer social ou estudo social? O que você acha? Presta bastante atenção no enunciado da questão, tá bom? Vou ler de novo, vou fazer a leitura de novo. Qual é o instrumento de busca de conhecimento profundo e de forma crítica de uma determinada situação, objeto de intervenção profissional nos seus aspectos socioeconômicos e culturais? Vamos para o gabarito da questão. Espero que você tenha acertado. Vamos aqui para o gabarito. Vamos para o gabarito dessa questão. Gabarito letra B, gente. Qual é o instrumento de busca de conhecimento profundo e de forma crítica de uma determinada situação, objeto de intervenção profissional nos seus aspectos socioeconômicos e culturais? Então, tá vendo como confunde? Ele confunde. Por isso que é importante você fazer a leitura, você saber diferenciar o estudo social, do parecer social, do laudo social, perícia social, você saber todos os conceitos, tá? Por isso que é importante você saber todos esses conceitos, como eu te falei. Eu tenho essa apostila, dentro do combo eu vou passar, tá? E lá você ainda tem 50 questões para você treinar, porque assim, realmente parece que é fácil, mas no momento que a gente vai realmente responder as questões, aí a gente já confunde um pouco, porque são muitos instrumentos, né? Que só aqui a gente estudou 4, né? 4 foi 5, que a gente estudou só hoje aqui, tá bom? Parabéns aí para quem acertou. O Vitor falou, acertei, parabéns. Não tem problema para quem errou, tá? A gente tá aqui para aprender mesmo. Não tem problema. A Cidinha falou, acertei, parabéns, Jaqueline, parabéns.
Quem errou não tem problema, você tá aqui realmente para aprender, tá bom? Mas é isso, parece muito fácil, mas quando a gente vai para a prova, a gente tem que saber diferenciar esses conceitos, tá? Calma que é assim mesmo, viu, Esther? Eu acho que é Esther. É assim mesmo, Esther, é porque tem que praticar. Você tem que responder questões, tem que ficar praticando, aí você acaba memorizando aí as diferenças, tá bom? E tem que olhar para a palavra-chave, sempre olhar para a palavra-chave. Vamos aqui para nosso próximo quiz. Questão 3 aqui. Fala o seguinte, como eu falei para vocês, eu desmembrei. É uma questão da banca FGV, que é uma das bancas também mais difíceis de concurso público. Então, fala bem assim. Apresenta a opinião profissional do assistente social com base no estudo social de uma situação específica. Olha aí, a colega da outra questão, ela acertou por causa da palavra-chave. É isso aí, tem que colocar a palavra-chave e você acerta, tá bom? Palavra-chave ajuda muito, gente, palavra-chave. Então, vamos lá. Banca FGV apresenta a opinião profissional do assistente social com base no estudo social de uma situação específica. Aqui tem uma palavra-chave. Se você souber a palavra-chave, você vai acertar essa questão aqui. Então, nós temos letra A, parecer social, letra B, perícia social. Então, qual é o gabarito? Essa aqui é da banca FGV, viu? Eu só desmembrei. Tá? Eu só desmembrei essa daqui. Vamos lá. Letra A ou letra B? Beleza, bora lá, gente. Bora participar. Vai dando coraçãozinho se você... Vai dando coraçãozinho. Porque o importante aqui é você participar, é você responder, é você errar. É errar, porque quando você erra, aí você vai lembrar lá na frente, quando você responder outras questões, você vai lembrar que você errou aqui e lá você não vai mais errar. Mas é importante você participar aqui comigo, tá? Não adianta só ficar assistindo aí a aula e não participar, tem que participar. Olha aí, a Sara colocou, tem uma palavra-chave, já colocou aí a palavra-chave que ela considerou. Tá, então vamos para o gabarito dessa questão aqui. Vamos lá. Sempre se ligando aqui nos conceitos de cada instrumento que eu falei, tá bom? Olha aí, a Elaine falou que tem uma palavra-chave, isso aí. Pensa como examinador de banca, começa a pensar de forma estratégica. Você não é um simples concurseiro, não. Você é um concurseiro estrategista, você é um concurseiro protagonista, então você é diferente. Você não é como qualquer concurseiro, não, tá? Então, vamos lá para o gabarito dessa questão aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Gabarito, letra A, tá bom? Parecer social, parabéns a quem acertou. Tá bem fácil, gente, essa daqui não tinha como errar. Quando falar em opinião profissional, você já vai lembrar que opinião vai ser o quê? Parecer social. Opinião, parecer social. Aí não tem como esquecer, né? Isso aqui é bem fácil, tá? E, gente, praticamente em todas as provas de concurso público, eles fazem esse tipo de pergunta, tá? Seja concurso de saúde, concurso de assistência, concurso de previdência, concurso do judiciário que eles perguntam mesmo. Então, fica ligado aí nesses conceitos. Parabéns aí quem acertou, fica firme e parabéns, hein? Quem errou não tem problema, na próxima você acerta. Na próxima vez você acerta se você começar a responder aí questões. Então, vamos aqui para o próximo. Vamos aqui, não vai ficar... Só contar para vocês aqui, não vai ficar desanimado, porque na época que eu comecei a estudar para concurso, eu lembro que eu tinha uma folha e eu separava quantas questões eu acertava. No início, eu errava todas as questões que eu ia responder. Se eu acertava uma ou duas, era muito. Aí eu, nossa, é muito difícil, será que eu vou conseguir? E com o tempo, eu fui respondendo, e com o tempo eu comecei a melhorar os meus acertos. E é assim que eu consegui passar em concurso público. Então, eu também quero que você tenha aí esse ânimo, essa vontade, vontade mesmo de passar em concurso público, que você não desista, tá? Porque é assim mesmo, no início você vai errar muito, mas depois você vai melhorar. Basta você continuar aí tentando. Vamos aqui para o nosso próximo quiz aqui. Vamos lá, muita atenção para responder, tá bom? Muita atenção. Vamos lá. Tem a finalidade... Aqui também tem palavra-chave, hein? Aqui tem palavra-chave. Tem a finalidade de instruir o processo com o conhecimento da área de serviço social.
Aí eu botei parecer social e perícia social, Banco FGV, tá? Eu só adaptei. Vamos lá. Qual é a sua resposta? Tem a finalidade, olha a palavra-chave. Tem a finalidade, nem precisa você saber todo esse conceito aqui. Com a palavra-chave você consegue essa resposta aqui. É da Banca FGV. A Banca FGV, ela caceta mesmo nos candidatos. Tem a finalidade de instruir o processo com conhecimento da área do serviço social. Será que... Não, eu ia jogar aqui ia falar aqui, dar uma dica, mas não vou não, deixar vocês responderem. Vai ser o parecer social ou vai ser a perícia social? Você pode até colocar qual é a palavra-chave aqui. Vamos lá. Parecer social ou perícia social, gente. Vamos lá, bora participar, hein? Tem bastante gente aqui participando com a gente, bora lá participar. Lembrando que eu tenho um material resumido, esquematizado de instrumentalidade, instrumentais do assistente social com 50 questões comentadas que está dentro do combo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o combo, eu vou passar. Então, se você não faz aí parte do meu preparatório com videoaulas, você pode também estar adquirindo esse material e já começar hoje a estudar para concurso público, tá? Você tem que começar hoje, não pode deixar para depois, não. Olha, a Lígia colocou aí, isso que eu estava esperando, hein? A Lígia colocou, mas também tem outra palavrinha, hein, Lígia? Coloca outra palavrinha, faltou mais uma palavrinha. Completa aí a palavrinha-chave. Completa aí pra gente ir pro gabarito dessa questão. Completa aí a palavra-chave, Dália. Luane, completa aqui a palavra-chave. Qual seria a palavra-chave? Isso, Bruna, isso aí. Gostei, agora eu gostei. Isso aí. Tá vendo? Nem precisa você saber todo o conceito. Vamos dizer que você está começando a estudar hoje aqui, você já começa a acertar hoje, porque você está indo na palavra-chave, tá? Então, vamos para o gabarito dessa questão aqui. Vamos lá. Será que vocês acertaram? Será, gente, que vocês acertaram? Vamos lá saber se você acertou. Então, o gabarito dessa questão aqui é o gabarito B, perícia social. Fez a leitura? Vai no comando da questão. Nesse aqui, instruir o processo. Você já lembra que é alguma coisa de dentro do judiciário, tá? E falou em instruir o processo, você já lembra de quê? De perícia social. Instruir o processo, você vai lembrar que processo está dentro do judiciário e você vai lembrar da perícia social, tá? Perícia social. Lembra que a perícia social, ela está no âmbito do judiciário, e ela vai fazer uma avaliação, um exame ou uma vistoria, tá bom? E o juiz vai chamar quem? Algum profissional de determinada área do conhecimento, tá? Que vai ajudá-lo a tomar a sua decisão. Olha a responsabilidade aí do assistente social, tá? Olha a responsabilidade. Então, perícia social, se você errou, não tem problema, gente, é assim mesmo. No início a gente erra muito. E às vezes a gente está estudando, a gente continua errando, mas não tem problema. Assim a gente vai criando experiência em responder questões de concursos. Daqui a pouco a gente se torna expert em responder questões de concursos e a gente consegue aí a tão sonhada aprovação. Vamos lá para nosso próximo quiz. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Nosso próximo quiz, muita atenção para responder, tá? É importante você ter atenção. É um complete. Criei essa questão aqui, é um complete. Complete a frase. Pontinho, pontinho é um documento elaborado pelo assistente social, composto pela apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Estou sendo bem repetitiva nesse conceito aqui, porque eles amam esse conceito e eles já perguntaram várias vezes, tá? Perguntaram várias vezes. Então, qual é a sua resposta? Isso, a colega colocou, agora é a hora de errar. Isso aí, aqui não tem problema errar, só não pode errar lá na prova. Porque lá na prova, se você perder uma questão pode tirar a sua aprovação. Então, lá você tem que fazer o máximo para acertar o máximo de questões, tá bom? Vamos lá.
Vai ser o relatório social, vai ser o laudo social ou vai ser o parecer social? O que você acha? Relatório social, laudo social, parecer social. É um documento elaborado pelo assistente social, composto pela apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Legal, bora lá. Se você tem certeza, coloca o nome, não coloca a letra, se você tem certeza da sua resposta, tá? E parabéns para quem está participando aí. Olha, a colega está até colocando aqui qual é a palavra-chave dessa questão aqui. Beleza, assim que eu quero, que vocês tenham esse discernimento de achar a palavra-chave. Assim que a gente estuda para concurso público, de forma estratégica, gente. Não adianta eu chegar aqui, eu fazer toda a explicação para vocês, não trabalhar com processo de repetição, não trabalhar com processo de memorização. Não adianta, porque daqui a pouco terminou a aula, daqui a uma hora se eu perguntar, eu sei que você não vai saber. Por isso que é importante a gente ser estratégico aqui no estudo para concurso público. Então, vou colocar aqui o gabarito dessa questão. Mais alguém vai responder agora? Responde agora ou já era? Bora lá. Mais alguém? Mais alguém? Quem tá querendo coragem para responder? Eu sei que tem gente que tá com medo de responder, mas vai lá, cria coragem, responde. Cria coragem e responde aqui, porque aqui é o momento. Como a colega falou, aqui é a hora. É a hora de responder aqui. Vou lá no gabarito dessa questão. Isso, exclusivo do assistente social, bem lembrado, tá? Muito bem lembrado. Isso aí o pessoal cai muito em pegadinha, tá? Então, o gabarito dessa questão é o gabarito A. Parabéns para quem acertou. Relatório social. Gabarito A, relatório social. Então, relatório social, já repete comigo, é um documento elaborado pelo assistente social, composto pela apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, tá bom? Lembrando que o estudo social, o laudo social, o parecer social e a perícia social fazem parte de uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social. Vou repetir novamente para você não esquecer, porque eles podem te perguntar na sua prova de concurso público. O estudo social, o laudo social, o parecer social e a perícia social fazem parte de uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social, ok? Tranquilo, né, gente? Esse quiz aqui foi super tranquilo. Agora você vai depois aí estudar de novo esses conceitos, tá? Para você que anotou aí, fica fazendo revisão para não esquecer, tá bom? Faz revisão para não esquecer. Essa aula aqui, como eu falei para vocês no início, eu peguei esses conceitos aqui dentro do livro que eu mostrei aqui para vocês. Esse daqui, a referência bibliográfica, é o Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. Foi organizado pelo Cifes, tá? Foi organizado pelo Cifes. Aqui dentro desse livro, como eu falei para vocês, o debate ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala sobre o estudo social dentro do judiciário. Na segunda parte, ele fala sobre o parecer social e ele vai falar que o parecer social é um instrumento de viabilização de direitos, aí ele vai falar dentro do previdenciário. E na terceira parte, ele vai fazer um debate sobre o estudo social dentro do sistema prisional. Para concurso público, o que nós vamos considerar importante? Os conceitos de cada instrumento que eu falei aqui nessa aula de hoje, tá? Cada conceito, que eu falei aqui hoje é importante para concurso público. Acho que alguém pediu para me repetir aqui sobre os instrumentos. O estudo social, o laudo social, o parecer social, a perícia social
fazem parte de uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social, ok? Então essa parte aí é crucial, porque eles podem perguntar na sua prova de concurso público, eu não tenho nem dúvida que eles podem perguntar, tá bom? Gente, é o seguinte, como eu falei, essa temática ela é cobrada em qualquer prova de concurso público, tá? Em qualquer prova de concurso público. Eu tenho uma mensagem aqui, uma reflexão para vocês. Vocês sabem que sempre no nosso último momento da aula, sempre deixo uma reflexão. Então, comece acreditando que é possível, tá? Comece acreditando que é possível. Você precisa acreditar na mudança que você vai fazer na sua vida. Você precisa começar a acreditar que você tem capacidade de estudar, que você tem capacidade de passar em concurso público. E como eu falei, só você pode fazer a diferença na sua vida, eu não posso. Eu estou aqui como uma ferramenta, como um instrumento para te ajudar nessa caminhada. Mas só você, de forma individual, pode fazer a mudança na sua vida, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Agora, para quem tem interesse aí de ter o material esquematizado, várias apostilas esquematizadas, eu vou apresentar aqui para você. Então fique aqui comigo. Eu fiz essa aula aqui para vocês hoje. Eu gostaria que vocês continuassem aqui comigo, tá? Até o finalzinho. Fique aqui comigo, me ajuda aqui, vai dando coraçãozinho aí. Quem tem o combo, já coloca aqui nos comentários se você tem um combo, se você está estudando pelo combo, já deixa aqui nos comentários. E eu quero te apresentar o que tem dentro do combo, eu vou passar, tá bom? Dentro do combo são mais de 30 apostilas esquematizadas, gente, com infográficos coloridos.